Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 28. Estamos saindo um pouquinho hoje da nossa sequência, do nosso sermão sequenciado. Vamos ter aqui um momento fora de série, ou seja, fora da série que a gente tem seguido. Mateus 28. A partir do versículo 16 até o versículo 20. A palavra de Deus diz assim, e aí eu peço um pouquinho mais de retorno aqui, que eu não estou me ouvindo, o pessoal do som, não sei se... Enfim, se tiver mais retorno aqui, eu agradeço. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da Tua presença e pedimos nessa hora, nesse culto, que o Senhor seja o que o Senhor sempre é e não deixa de ser, Senhor dos nossos corações, aquele que é digno de ser adorado, de ser honrado por nós, através da reverência, não apenas ritual e litúrgica, mas uma reverência, Pai, de fato e de verdade, em espírito, ó Deus, diante do Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Continuo pedindo aqui o aumento do retorno para mim, que eu não estou me ouvindo. Eu não sei se Mataus, alguém, enfim. Vamos lá, irmãos. O contexto desse texto aqui é o momento da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nós estudamos na Páscoa, por exemplo, onde nós exaltamos de forma ainda mais especial aqui a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E aí no domingo de manhã a gente veio e pregou aqui sobre aquele momento onde o Senhor, Ele aparece ressuscitado, onde Ele não está mais ali naquele túmulo, onde as mulheres tinham ido ao encontro dEle para cuidar ali do corpo de Jesus. E aí os anjos aparecem àquelas mulheres. O próprio Senhor Jesus, também nos textos que são paralelos a esse, se apresenta àquelas mulheres ressuscitado. E a alegria do coração daquelas mulheres que estavam sem esperança, também daqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, você lembra disso? Começa a ser enchido, começa a ser cheio de Jesus Cristo, da sua presença doce, da sua presença poderosa e agora da sua presença ressurreta. Isso trouxe vida ali àqueles corações. E é dentro desse contexto, na intenção aqui de Lucas, exaltar a pessoa de Jesus Cristo, agora como o Rei ressuscitado, não mostrar apenas o Jesus esvaziado, mas o Rei ressurreto, poderoso. A intenção de Lucas aqui é essa. Então, dentro desse contexto, ele nos apresenta aquilo que acontece depois que Jesus Cristo aparece para aquelas mulheres ali. Você consegue perceber isso no contexto do capítulo 28. Até que Jesus, ele dá uma instrução para as mulheres e também para que elas dissessem aos outros discípulos que ele queria encontrá-los ressuscitado num monte lá na Galileia. E essa ordem ela vai se repetindo. Por exemplo, no versículo 7 aí do capítulo 28, depois
no versículo 10 ele repete essa ordem, e no versículo 16 mostra que os discípulos estavam muito cientes. Eu acho que o ministério de multimídia havia feito a sua parte, a divulgação foi muito forte, e eles de fato, como diz aqui, os 11 discípulos partiram para a Galileia. E eu fico imaginando qual era a expectativa do coração desses homens e mulheres aqui. Eles estão indo, Jesus mandou a gente ir para lá. O que é que vai acontecer nesse lugar? O que é de tão espetacular, de tão maravilhoso que vai acontecer nesse encontro que o Senhor Jesus marcou conosco? Você imagina se Jesus marcasse um encontro com a igreja de Casa Caiada, dizendo assim: vocês vão me encontrar lá em cima do monte, estou olhando ali, ó, o monte da Funeso, né? Na Funeso ali? Era a falecida Funeso, que Deus a tenha, não é? Então, vou encontrar vocês ali no monte, e a gente fosse andando, e todo mundo ficasse lá aguardando o que iria acontecer. O que é que Jesus vai nos mostrar? E o texto diz, a partir do versículo 17, e quando viram Jesus surge diante deles, aparece, agora ressuscitado diante deles. Certamente, o aspecto de Jesus não era exatamente igual àquilo que eles haviam conhecido, da aparência física de Jesus. Eu fico imaginando isso porque, imagine você, depois que Jesus te ressuscitar, depois que Jesus te der corpo, mas corpo sem pecado, corpo glorificado, curado de todas as mazelas. Imagine como você será. Você será um pouco diferente. Creio que não totalmente. E aqui é especulação minha. Mas Jesus aparece diante deles. Você lembra que os discípulos do caminho de Emaús não reconheceram ele de início, mas só depois que ele partiu o pão, que os olhos deles se abriram. Jesus também aparece aqui a esses discípulos ali em cima do monte, e duas reações acontecem naquela multidão, ou naquele grupo de pessoas. Veja o que diz o versículo 17. Quando viram Jesus, o adoraram. Esse é o primeiro grupo de pessoas. O segundo mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo. Então temos aqui dois grupos de pessoas. Aqueles que diante dos fatos, diante da presença clara de Jesus diante deles, duvidam. Lembra de Tomé? Tomé não acreditou de maneira nenhuma. Tomé, diante daquilo que os seus amigos estavam dizendo, ele disse: eu só vejo se eu tocar nele. Eu só vejo se eu colocar as mãos nas suas cicatrizes. E aí o Senhor Jesus, quando aparece a Tomé, o que é que ele diz para Tomé? Diz: Tomé, venha, me toque aqui no buraco da minha mão. Veja se não sou eu que estou aqui com você. Sempre há, irmãos, no coração, principalmente dos incrédulos, daqueles que não conhecem a Deus, mas muitas vezes no nosso coração há um pouco de incredulidade a respeito de quem Jesus de fato é. Isso acontece porque nós somos pecadores. Muitas vezes nós titubeamos, assim como Pedro, lembra? Pedro indo em direção a Jesus, ele duvida, ele pensa que é um fantasma, ali o grupo inteiro, na verdade, pensa que é um fantasma. Então, ele se enche de convicção, não é o mestre, e eu vou andando até ele, mas no meio do caminho ele perde a sua convicção e começa a afundar. O Senhor Jesus vai lá e o salva. Então nós somos assim. Nós muitas vezes enfraquecemos na nossa fé. Eu creio que aqui há pessoas que não creem de fato em Jesus nesse grupo, mas há também aqueles que creem em Jesus, mas precisam amadurecer na sua perspectiva em relação ao Cristo ressurreto. Então, outros o adoram, outros diante do Jesus ressuscitado que está ali diante deles, percebem logo, têm o seu coração alargado diante daquela verdade que se faz presente ali
aos seus olhos, e eles se prostram diante do Jesus agora glorioso, desse Jesus glorificado. E é exatamente essa a reação que o Senhor Jesus quer que nós tenhamos diante da sua presença ressurreta, que inclusive está presente hoje aqui nesse culto. Essa presença não só diz respeito ao momento físico onde Jesus aparece em seu corpo glorificado aos seus discípulos, mas o Senhor Jesus, ele sendo já ressurreto, ele também está presente espiritualmente aqui nesse culto. E durante o nosso dia a dia, na nossa vida, através do seu Espírito Santo, ele habita em nosso coração, ele habita no meio do seu povo, ele habita na sua igreja. E nós devemos sim adorá-lo, termos um coração prostrado diante dele. Então, o que é que o Senhor Jesus faz a partir aqui do versículo 18, para que a gente aprenda os grandes ensinamentos aqui desse texto. Versículo 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aqui é necessário que a gente explique porque foi necessário Jesus dizer isso aos seus discípulos. Os seus discípulos estavam acostumados com o Cristo na sua humilhação, o Cristo esvaziado. E aí nós precisaríamos lembrar aqui do texto de Filipenses 2, versículos 6 a 11, que diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aquilo que esses discípulos conheciam do Senhor Jesus dizia respeito ao Jesus com um corpo mortal, porque Jesus, ele, quando vem ao mundo, ele é um ser humano perfeito. Contudo, as consequências físicas do pecado de Adão estavam no seu corpo. E aqui vale ressaltar que eu não estou falando do pecado, eu não estou falando que havia pecado em Jesus, mas havia a consequência, por exemplo, dele ter um corpo mortal. Isso havia em Jesus. Tanto é que ele é morto na cruz do Calvário. Então, o Senhor Jesus, ele se humilha, ele vem nesse corpo mortal, ele vive debaixo da lei, que era o que vigorava na época. Jesus, ele é perfeito no cumprimento da lei, e ele vive, ele se coloca debaixo da lei, e ele obedece toda a lei do Senhor. Ele respeita as autoridades humanas. Você vai ver Jesus em toda a sua caminhada respeitando as autoridades. Naquele momento, por exemplo, que ele diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele mostra que ele respeita as instituições, mesmo sendo o Deus soberano. Ele sofre por mão de pecadores, pessoas que não eram nada comparados àquilo que Jesus é. Jesus, ele vem se humilhar e sofrer por mão de pecadores. E muitas vezes ele poderia ter revelado quem ele era, ele poderia ter feito milagres muito grandes para que resolvesse logo todo o problema, mas ele só faz aquilo que é necessário para que se cumpra o propósito de Deus, para que se cumpram as Escrituras. Ele só revela até onde é necessário. O Senhor Jesus, ele faz tudo isso porque ele está na sua humilhação. Ele está no seu estado de quem se esvaziou. E aí, era esse o retrato que os discípulos conheciam de Jesus. Não é que eles não viam a sua majestade, não é que eles não sabiam que ele era Deus, mas é que mais conhecimento da face gloriosa de Cristo ainda seria ministrado ao coração. Por exemplo, o texto de Filipenses continua dizendo assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus
se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, no momento certo, depois do seu esvaziamento, depois dele ter dado a vida, dele ter sido um homem sem pecado para nos representar na cruz do Calvário, chega o momento da glorificação do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o Senhor Jesus, no versículo 18, diz: olha, meus discípulos, não pensem que eu ainda estou esvaziado. Não pensem que eu sou aquele Jesus, como nós conhecemos hoje na tradição cristã, a católica, aquele Jesus que sempre tem aquele aspecto de sofrimento, aquele aspecto de um Jesus meio coitado ali. Não, eu já estou em minha glória. Eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Senhor dos Senhores. Vocês não devem mais olhar para mim de maneira esvaziada, mas sim de maneira gloriosa e ressurreta. Toda autoridade me foi dada por direito, porque eu paguei o preço devido, e agora eu tenho de volta o que sempre foi meu. Toda autoridade nos céus e na terra, ou seja, não há nenhum espaço, não há nenhum centímetro da criação que não seja meu. Já esqueci agora qual dos dois disse isso. Alguém me ajuda aí? Kuyper. Então não foi nenhum dos dois. Abraham Kuyper, ele cita essa frase que nos faz refletir. De fato, não existe nenhum centímetro de toda a criação que não seja desse rei, que é o rei da grande comissão. Ou seja, a sua vida, que é medida pelo Senhor Jesus, também pertence a esse rei. E por causa dessa autoridade, ele nos autoriza a cumprirmos a sua missão. Então, debaixo da autoridade desse rei, nós prosseguimos a nossa reflexão para entendermos o que é a grande comissão, que é nada mais, nada menos que o chamado do Rei dos Reis ao seu povo, aos seus súditos, para que eles obedeçam e espalhem por toda a terra o conhecimento da sua glória. Veja o que diz o versículo 19: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. E esse portanto aqui é diante daquilo que eu sou, diante da minha revelação como Rei dos Reis, diante da minha glória, vocês estão autorizados a ir e obedecer esta ordem de fazer discípulos de todas as nações. Existe uma discussão se o id é uma ordem, se o id não é uma ordem. Contudo, há muitos teólogos e também exegetas, pessoas que analisam o texto na sua língua original, dizem que esse verbo, o ir aqui, ele ganha a força do fazei. O fazei está no imperativo, e esse indo, que seria a tradução do verbo ir, ele ganha a força de imperativo por causa do fazer discípulos. E essa é uma construção estilística que Mateus usa em outros momentos, aqui nesse evangelho. Portanto, a gente pode entender que o ide é uma ordem e que o fazer discípulos está dentro aqui da mesma ordem. É tudo imperativo de Deus para o seu povo. E essa ordem, ela não é uma novidade para o povo de Deus. Não era uma novidade para as pessoas do povo de Israel naquela época. Por exemplo, se você olhar com cuidado, já lá em Gênesis 1:28, Adão recebe a ordem de expandir o jardim, de que toda a terra fosse cheia da glória de Deus. O problema é que ele pecou e ele desobedeceu essa ordem. Então a ordem de que a terra inteira fosse adoradora do Senhor, ela é dada desde o princípio. Abraão, é dada a promessa a ele que todas as famílias da terra seriam abençoadas pelo evangelho de Deus, dentro do propósito que ele tinha ali na vida de Abraão. Jonas, ele é ordenado a ir a uma outra nação, a Nínive. Ele reluta
Perceba que é a mesma relutância que nós temos de obedecer o ID. Ele reluta até que Deus, por força, faz Jonas ir ali e levar essa mensagem. Daniel é levado também por força de Deus, assim como todo o povo que foi para a Babilônia. E ali eles terminam levando o conhecimento de Deus para uma outra nação. E se você observar as profecias, o povo de Israel, ele é sempre chamado a espalhar a glória de Deus. Você pode ver isso em Isaías 42, 5 a 7. Mas de forma muito especial, lá em Isaías 49, 6, existe uma palavra que é dada ao Messias, mas também é dada à igreja. Ou seja, a igreja no Antigo Testamento, que é o povo de Israel. Veja o que diz o versículo 6. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. O propósito de Deus com o povo de Israel e com a vinda do Messias sempre foi esse aqui. Por mais que Deus tenha elegido um povo e chamado esse povo, colocado o seu nome santo sobre esse povo, o povo de Israel, o propósito de Deus com isso era que Israel fosse uma nação missionária, que espalhasse o evangelho. E isso se personifica em uma pessoa que foi perfeita, que é o Senhor Jesus Cristo. A obra de Jesus, ela é feita dentro da sua região, mas se você observar os evangelhos, o Senhor Jesus está sempre alcançando pessoas de outras nações que estão ali no seu caminho. E Ele está capacitando o povo de Israel e trazendo um avivamento, porque avivamento é isso. É quando o nosso coração finalmente percebe a glória de Deus e por perceber a glória de Deus, vai às nações e leva a glória de Deus às nações. Jesus, ele vem trazer avivamento a Israel para que eles fossem uma nação missionária. E é isso que acontece. É claro que depois de uma grande teimosia, onde o povo quer ficar ali reunido, então então o Senhor Deus, ele manda uma perseguição lá no livro de Atos, e o povo vai por força mais uma vez, e é espalhado por todas as nações, para pregar o evangelho do Senhor. O propósito de Deus, na grande comissão que Ele dá à sua igreja, é que a igreja se envolva com todo o mundo. E a pergunta que fica aqui é: você está envolvido com missões em toda a terra? O seu coração deseja que o nome de Cristo seja espalhado por toda a terra? Veja que eu não estou dizendo que todos aqui vão para todas as nações, mas de alguma maneira, mesmo sem todos sermos capacitados ou preparados exatamente para uma missão transcultural, por exemplo, num país onde há uma grande perseguição, talvez nem todos aqui tenham esse chamado específico, mas nós temos o chamado de todos nós nos envolvermos com isso. De alguma maneira, eu não sei qual, já se ouve muita crítica sobre a ideia de que existem pessoas na igreja que oram, pessoas que investem financeiramente, existem pessoas que vão às outras nações. Hoje em dia, muitos teólogos têm repensado essa crítica e admitido que nem todos, de fato, vão, por exemplo, para os países da janela 1040. Muitos são mortos, muitos têm as suas famílias ali assassinadas por causa desse ID, por causa dessa ação missionária, dessas pessoas que vão com alegria e vão sabendo que podem morrer. Então muitos teólogos já têm percebido, à luz das escrituras sagradas, que de fato existem pessoas com dons diferentes, com capacidades diferentes. O corpo de Cristo é um corpo onde nem todos têm o mesmo dom.
Existem pessoas que Deus dá recursos financeiros, por exemplo, para que, através desses recursos, onde essa pessoa no seu trabalho, onde ele glorifica a Deus no seu trabalho, e Deus tem suprido essa pessoa com recursos, essa pessoa tem sido mantenedora de muitos trabalhos missionários ao redor do mundo. Sim, irmãos, essa pessoa está envolvida com missão transcultural, sim. A não ser que o coração dessa pessoa seja um coração que não entende o que está fazendo, mas possa estar fazendo isso de uma maneira aleatória. Sim, aí dessa maneira está errado mesmo. Mas se essa pessoa tem um coração em Deus, é comprometida com a glória do Senhor, e faz isso ajudando pessoas financeiramente, glorificado seja Deus, irmãos, por isso. É o chamado que Deus deu a essa pessoa. A outras pessoas, Deus deu um sentimento, um pensamento firme sobre orar por cada missionário que Deus colocou diante dela na sua vida. E essa pessoa se torna uma intercessora desse missionário, dessa família missionária. E há muitas histórias do agir de Deus. Eu conheço uma história com o missionário Ronaldo Lidório, que diante de um problema específico que ele estava passando num campo missionário, Deus levantou uma irmã para orar pela vida dele. E aquela irmã não sabia o porquê ela estava fazendo aquilo, e ela se levantou com o desejo de orar pela vida do pastor Ronaldo Lidório. Orem pelo pastor Ronaldo daqui também. Mas ela orou ali pelo pastor Ronaldo. Tempos depois, essa irmã, encontrando o pastor Ronaldo Lidório, sincronizando ali as informações cronologicamente, descobriu que exatamente naquele momento em que ela foi incomodada por Deus para orar pela vida dele, era um momento onde ele estava passando um grande perigo na sua vida. Por que eu estou contando aqui essa história, irmãos? Porque quando nós temos o coração envolvido em missões, na glória de Deus sendo espalhada por toda a terra, nós participamos de uma maneira ou de outra, mas nós participamos. A igreja, ela não pode ser alheia à glória de Cristo sendo espalhada por todo mundo, seja na China, no Japão, nos países da Oceania, da Ásia, da África, ou nos polos. Nós precisamos desejar que a glória do Senhor seja espalhada por toda a terra. E como é que isso deve acontecer? Ele diz, versículo 19 ainda: fazei discípulos de todas as nações. Nós já falamos. Mas o que seria fazer discípulos? Como eu perguntei aqui às crianças. O que seria fazer discípulos? Fazer discípulos começa com a evangelização. E aí você lembra de Romanos 10, onde a pergunta é feita: olha, como é que eles vão ouvir se não houver alguém que seja enviado para pregar? Então, entendendo que nós somos enviados pelo Rei dos Reis para pregar, e que a igreja local deve formalizar esse envio dos nossos missionários, e, aqui um parêntese, você, como missionário do Senhor Jesus, talvez não igual a um missionário transcultural, mas você já é enviado todos os dias, tá certo? Eu e você moramos num prédio onde tem várias pessoas ali que são alvo do nosso discipulado. Não é verdade? Lá no trabalho que você está, existem várias pessoas que Deus colocou que são alvos da sua evangelização e discipulado. Então, isso se aplica a nós aqui, tanto aqueles que moram, trabalham em Olinda, como aqueles que estão se preparando para um outro campo. Isso aplica a toda a igreja. Então, esse fazer discípulos, ele começa, como diz no texto paralelo a esse texto, que é o texto de Lucas 24, 47, que diz assim: e que em seu nome seja pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então veja, o discipulado começa com a pregação do arrependimento de pecados e o recebimento do perdão desses pecados.
é quando a gente fala sobre pecado para as pessoas que estão ao nosso redor, é quando, segundo a soberania de Deus, essas pessoas abraçam o Evangelho. Então isso que a gente chama de evangelização é o primeiro passo do discipulado. E a pergunta é, eu e você, temos obedecido essa ordem? Talvez no passado, você fosse uma pessoa que evangelizava mais. Eu lembro que assim que eu conheci Cristo Jesus, lá em 1998, quando eu tinha 18 anos, a minha sede de falar de Jesus, eu sentava no ônibus, do lado de alguém, já era evangelizando. Eu estava na fila do banco, na época que eu ia para banco, né? Hoje em dia tudo no celular, mas a fila do banco era boa, porque a gente evangelizava na fila do banco. A gente evangelizava por toda parte. Quantos projetos missionários eu participei, quantas viagens missionárias, um ano que eu pude passar no sertão, na escola de missões. Que tempo maravilhoso, irmãos, que maravilha. Eu não me arrependo um segundo desse um ano que nós passamos ali no sertão do Araripe. Que bênção, irmãos. Mas o tempo vai passando e parece que a gente vai ficando mais incrédulo. Seria isso? Talvez seja isso. A gente vai desanimando. A gente talvez, porque a gente prega e nem todos se convertem, a gente vai entendendo a lição errada de que o problema deve ser porque eu não sei evangelizar, ou porque realmente esse mundo não tem jeito. E algumas mentiras vão se instalando dentro do nosso coração e nós vamos parando de evangelizar. Mas o Rei dos Reis olha para nós, independente de qual tenha sido a nossa experiência, Ele diz: ide, façam discípulos. Talvez não com essa cara feia que eu fiz aqui, mas talvez com uma cara graciosa de Cristo, né? Falando aos nossos corações de forma poderosa e dizendo: por que você parou aquilo que eu não mandei você parar? Ide, façam discípulos de todas as nações. Quando isso acontece, assim como Marquinhos falou aqui, nós trazemos essa pessoa para a igreja. E esse é o próximo passo. Ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é fantástico saber que não é em nosso nome que isso acontece. É fantástico saber que a missão que nós estamos cumprindo não é no nosso poder, não é no nosso nome, e o fruto vai dar também, independente de se eu sou um bom pregador ou não. Porque é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que essas pessoas, depois de crerem no Evangelho de Deus, elas são ordenadas por Deus a fazerem parte do corpo de Cristo. Porque nós batizamos. E o batismo é o ingresso, tanto para o corpo de Cristo universal, mas também é o ingresso na igreja local. É o sacramento, é o símbolo do pacto, da aliança de Deus, que mostra que você é dele. Isso não é uma coisa assim que a gente possa pensar em não fazer, pensar que é de menor valor. É o pacto de Deus. Os pactos aconteceram desde Gênesis até a nova aliança de Cristo Jesus, onde nós, por exemplo, tomamos a ceia do Senhor, que nós vamos participar hoje à noite. São símbolos, são sacramentos do pacto de Deus, mas que eles mostram algo vivo. Mostra que essa pessoa que não fazia parte da família de Deus, a partir de agora ela faz parte da família de Deus, e ela é uma junto com vocês, junto com o corpo de Cristo. Nós levamos sim as pessoas para a igreja. Por mais que o movimento dos desigrejados estejam aí colocando as suas mágoas, muitas vezes porque passaram de fato por coisas terríveis em alguns lugares que foram um mau exemplo para a vida dessa pessoa, eles não podem calar a autoridade do Rei dos Reis. Porque o Rei dos Reis diz: não importa, o que importa é que você me obedeça, importa que você seja
igreja. O que importa é que você entre, que você faça parte do corpo de Cristo através do batismo. Isso faz parte do discipulado, irmãos. Isso não é acessório do discipulado, isso faz parte integral da ordem que o Senhor Jesus nos dá. E ele continua, e a pergunta que eu fiz às crianças foi: e depois disso, o que é que se faz? A pessoa foi batizada, então ela já está pronta, eu vou agora viver minha vida. Eu não vou mais acompanhar essa pessoa que eu levei até o batismo. Não, claro que não. O Senhor Jesus diz: ensinando-os a guardar tudo que tenho ordenado. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está dizendo: olhe para mim, veja o que eu fiz com vocês e fiz até a morte, e copiem o meu modelo. Vocês vão ser usados por mim para acompanhar pessoas, até quando essas pessoas estiverem, por alguma contingência, não estiverem mais com você, e tudo bem. Mas enquanto você pode acompanhar, enquanto você pode ajudar, enquanto você está ali, você pode ministrar a palavra, sentar com a pessoa, orar com a pessoa, explicar, continuar explicando as Escrituras, mesmo depois dessa pessoa já ser membro da igreja, e pelos anos que isso for necessário. Você não deve abandonar aquelas pessoas que você semeou a palavra ali naquele coração. Então esse é o discipulado do Senhor Jesus. Esse é o modelo de Jesus Cristo para nós. O modelo que tanto ensinou teoricamente das verdades do reino dos céus, contudo de forma viva pelo poder do Espírito Santo, quanto pegou na mão daqueles discípulos que você conhece aí pela história bíblica, que eram teimosos assim como eu, teimosos assim como você. O Senhor Jesus pegou na mão e os conduziu, ensinando a guardar. Não é apenas ensinar, mas é ensinar a guardar, ensinar a obedecer no dia a dia, gente, na convivência. Vendo a pessoa agindo e reagindo, você também agindo e reagindo, errando diante dele, acertando diante dele, ele errando diante de você e acertando diante de você. Nesse processo, nós aprendemos a ser como Cristo Jesus. E por fim, queridos, nós recebemos para essa missão um grande encorajamento vindo do alto. O primeiro encorajamento é quando o Senhor Jesus aparece ressuscitado diante dos seus discípulos. É quando ele vindica a sua autoridade, a sua glória, e ele se apresenta diante deles, como a gente diria, né? Ele chegou chegando, né? A expressão que alguns usam. Ele chegou forte, dizendo: eu sou autoridade, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, eu tenho uma ordem para dar para vocês: façam discípulos de todas as nações, façam desta maneira, porque essa é a minha ordem. Mas no final, ele traz um encorajamento. É como se em cima ele fosse como aquela mãe que eu falei aqui para as crianças, dizendo: olha, avise ao seu irmão que sou eu que estou mandando, porque eu sou a mãe dele, tá certo? E ele precisa me obedecer. Mas é como se essa mãe depois chegasse para esse filho e dissesse: filho, eu vou ajudar você, eu estou contigo aqui, por que você me desobedece? Se eu sou a pessoa que mais te ama aqui, dentre os seres humanos desse mundo, talvez eu seja a pessoa que mais ama você, por que você demora tanto para me obedecer? Eu estou com você. Então o Senhor Jesus aqui no final da grande comissão, ele diz: eu estou com você. Se você me obedecer, saiba de uma coisa: eu estou contigo. E eu não estou um dia só não. Eu estou com você enquanto você cumpre toda a missão. Por mais difícil que ela seja, por mais lágrima que você derrame, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Jesus que diz isso, ele também fala a mesma coisa, e Lucas faz questão de ressaltar, por exemplo, no capítulo 1, versículo 23, onde ele mostra que Jesus é o Deus conosco. Ele é o Emanuel, ele é o Deus que veio e se fez presente entre nós, e ele está conosco ainda,
através do seu Espírito. Na pericorese, não é, Mateus? Com o Espírito Santo, Ele está conosco através do Espírito Santo. Na metade do Evangelho, Lucas diz, falando sobre Jesus, eu estou no meio deles, capítulo 18, versículo 20. Eu estou no meio deles. E por fim, como acabamos de ler, eu estou convosco todos os dias. É a presença real do Rei das Nações com o seu povo, enquanto esse povo obedece à grande comissão. Um grande Rei que nos autoriza a missão, uma grande missão a cumprir e, por fim, um grande encorajamento para que nós cumpramos essa missão seguros de que esse Rei dos Reis, Ele caminha ao nosso lado. Queridos, se isso não me motivar, se isso não motivar você a fazer discípulos, não há outra coisa que possa te motivar a voltar a ser um evangelizador, a voltar a discipular pessoas. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela vem penetrar em nosso coração, ela vem dividir o indivisível dentro de nós, ó Deus, e vem mostrar os nossos caminhos. E nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está nos oferecendo uma grande vida a ser vivida. Ó Deus, nós podemos sair da apatia de uma vida que é vivida para nós mesmos, de uma vida que muitas vezes é vivida sem rumo, sem propósito, e o Senhor propõe para nós uma vida, ó Deus, muito mais nobre, muito mais animadora, que é em tudo o que nós fizermos, no local onde nós estivermos, sermos missionários do Senhor, fazendo discípulos de todas as nações. Ó Pai, que esse seja o nosso grande projeto de vida, Senhor. Que as outras coisas sejam menores do que isso. Assim, Pai, nós pedimos que o Senhor nutra o nosso coração com essas verdades. Em nome de Jesus. Amém.